Vocês estão preparados? Esse vídeo aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notícias. Então já fica com a gente que esse vídeo ele tá muito bom, tem muita coisa importante. Então a gente vai trazer aqui para vocês, ó, o Neymar disparando contra a arbitragem de São Paulo e Palmeiras. Tem o Zinho, o comentarista lá do Sport Center, falando, dando uma bronca no Crespo. Tem também o José Boto falando sobre favorecimento do Palmeiras no campeonato, em campeonato manchado. Será que tem isso aí? Tem o Chelsea usando um meme aí com o Estevão, a gente vai dar uma passadinha aí, que esse meme faz referência ao Palmeiras. Tem o Fred também do GE, que é palmeirense, né, falando sobre o jogo aí, que gerou uma revolta na rapaziada. Tem o Vitor Roque, o post que ele fez, ele teve que voltar atrás, né? O Felipe Luiz também falando do Palmeiras. Tem a CBF com o áudio do VAR e o Thiago Leifert defendendo o Palmeiras. E o Palmeiras também vai reclamar na CBF porque pegou um lance diferente. O Palmeiras pegou uma agressão no jogador de São Paulo. O Palmeiras conseguiu registrar uma agressão. Então hoje é tudo isso. A gente vai tentar passar rapidinho aqui pelas notícias, tentar ser um pouco mais sucinto. Mas, cara, não adianta reclamar se o vídeo ficar grande, tá? Porque é para trazer a informação completa para vocês. Então, por gentileza, quem já acompanha o nosso trabalho, peço que você deixe aquele like, que é muito importante para o nosso canal crescer, dá aquela moral pra gente, né? Ajuda a gente, vamos junto, dá aquele like já para fortalecer o nosso trabalho. Você que caiu nesse vídeo de paraquedas, fica até o final, que aí sim, se você curtir, você deixa o seu like. Fechado, meus amigos? Primeiro de tudo, vamos falar do Neymar, né? O Neymar que disparou aí contra a arbitragem de São Paulo e Palmeiras. O craque, com aspas, do Santos, ele reclamou aí da atuação do Ramon Abate Abel. Se você puder pôr na tela o comentário dele, Erna, é um vídeo, né, do pênalti do carrinho ali, que o pessoal tá falando que é pênalti, né? O Neymar critica a arbitragem após São Paulo 2, Palmeiras 3. Ele colocou assim, ó, juizada ruim, hein? Erro atrás de erro. Então isso ele tá se referindo ao jogo e aqui ele tá certo, né? Aqui não tem o que falar nesse ponto aqui. Eu vou concordar com o Neymar. A juizada é ruim mesmo, mas só que ela é ruim para todos, né? Mas tá aí o Neymar aí que já pode fazer parte da bancada do Sport TV, porque entrar em campo ele não entra, mas aparentemente comentar tudo o que acontece no futebol brasileiro, ele está apto. O Neymar, hoje ele é celebridade, ele é social media, né? Ele é influencer, menos jogador, o que é triste para mim. Eu queria ver o Neymar voltando e jogando bem, tudo bem, seria pro Santos e tal, né? Mas ele virou isso daí, comentando em tudo quanto é post, ele responde muita gente, né, cara? É impressionante o quanto ele responde hater, responde tudo. Mas é isso, nesse quesito, juizada ruim, erro atrás de erro, de fato, ele não tá errado, né? Mas é aquele negócio, em algum momento o Santos vai ser ajudado, e deve ter sido já, e obviamente que ele não vai falar nada. É o que a gente falou ontem, né? Cada um meio que olha pro seu. E é curioso, cara, esse lance do Andrés, até falei ontem do lance da expulsão, mas reparando, o lance do Andrés pisa a bola, o pé escorrega e bate ali também, não sei, viu? Dependendo do critério aí, não sei se é todo esse barulho que estão fazendo tanto assim, né? Mas o Neymar aí já virou comentarista de internet hoje, né? Mas só lembrando, né? Enquanto ele comentava, o Santos tomava de 3-0 do Ceará. Tem isso. 3-0 pro Ceará ontem. E tem o Zinho, comentarista do Sport Center, ele que ficou na bronca aí com o Crespo. O Crespo que reclamou da arbitragem, obviamente. Vamos pôr a fala dele aqui, ó. Acredito que aconteceu mais um escândalo hoje, nesse jogo. Essa entrevista ridícula. Né, que a maioria dos jornalistas lá, parece que cara com medo de perguntar para ele sobre a tática do jogo, sobre os erros, sobre a falta de criatividade dele, de mexer no time, de anular o time adversário. Nós não estamos falando que de um erro saiu um gol. Foram 3 gols do Palmeiras em menos de 45 minutos. Ele tem que responder sobre isso. Tá bom, já concordamos. O São Paulo foi prejudicado. Pênalti, para mim foi pênalti. Tá, mas depois disso, ele tomar 3 gols, vendo a mudança tática que foi feita do treinador adversário, e aí vai para a coletiva e fala assim, não, hoje eu não vou falar de futebol. Não, porque eu nunca passei isso na minha vida. E a maioria dos jornalistas lá, assim, ó, concordando. Legal. Não explica não fala nada não. Realmente, o São Paulo foi prejudicado. Não, esse pênalti aí, perdeu só por causa do pênalti. Peraí, gente. Peraí. Estou aqui concordando. São Paulino, foi pênalti. Mas condicionar a derrota só por esse lance, não analisar o segundo tempo todo,
O treinador do Palmeiras, e nós aqui falando, primeiro tempo, o São Paulo foi superior, amassou, o Palmeiras não se encontrou, não se achou, 2-0, né? Aí volta para o segundo tempo, logo com 3 alterações. E não tem que explicar o que enxergou do jogo, só vai ficar pautando o lance da polêmica. Eu acredito que aconteceu. Bom, para mim ele foi sucinto aí, né? Ele falou tudo que eu penso. E a sua opinião aí? O que acontece muito nas entrevistas coletivas hoje é que tem setorista que às vezes não é torcedor, que só trabalha ali pro GE, trabalha para ESPN, enfim, mas tem muito torcedor também, tem muito cara da mídia alternativa que tava tão bravo quanto o Crespo, né? Então chega ali, às vezes o cara quer realmente ali, espera que o técnico acabe com a arbitragem e meio que esquece do time, né? Porque realmente, a gente falou aqui, inclusive eu falei, não tem o menor problema, que de fato a arbitragem interferiu na questão até mental de São Paulo, mas a gente vai ver uns lances aí também, que o Palmeiras também foi prejudicado, né? Não foi isso também o que estão falando aí. Mas de qualquer forma, são 3 gols, né? Em pouco tempo, no segundo tempo ali. O primeiro e o segundo sai com intervalo, se não me engano, de 4 minutos, e o terceiro sai ali no final do jogo. E eu digo mais, viu, cara? Com uma vontade, o Palmeiras faria 4, 5 ali, um pouquinho mais de tempo, porque assim, o que tava indo, tava entrando, né? O que tava indo, a zaga do São Paulo tava aceitando. O Rafael, que sempre fecha o gol contra o Palmeiras ontem, também não conseguiu. Agora, e se você analisar os gols assim também, um problema que o Palmeiras tinha, que era de eficácia, ontem o Palmeiras, né, foi absurdo. O cabeceio do Vitor Roque, o chute do Flaco Lopes é um negócio absurdo na bochecha da rede. E o Sousa ali também, muito na cara do gol ali, era só complementar, mas o Palmeiras também tem uma época que até gol assim perdia. Hoje o Palmeiras foi extremamente eficiente. Ontem. Cara, dá pra dizer que hoje o Flaco Lopes, ele joga perto de um craque mesmo, né? O chute que ele acerta ali é um negócio bizarro. Então é realmente isso que ele falou, né? Você condicionar o jogo só ao lance é muito cômodo para todo mundo, né? Para os jogadores do São Paulo. Eu vi o Tomer, né? O Tomer lá, o influenciador São Paulino, acho que foi o único que ficou puto com o resultado, né? Falou, pô, beleza, o lance, mas se tomar 3 gols, cara, tomar 3 gols em casa, seu time morrer desse jeito, acho que o pessoal tá olhando pro lado errado, mas tudo bem, aí é problema deles, né? E só falar, teve um lance do Maurício no comecinho do primeiro tempo, que ele corta e bate e passa muito perto. Se sai aquele gol ali, eu acho que não tava 2 minutos, o Palmeiras tinha feito uns 5, mano. Eu tenho certeza que ali o Palmeiras teria feito talvez uma goleada ali, absurda de virada, porque realmente teria muito tempo e o São Paulo tá totalmente perdido. Não, eu falei pra você, eu comentei antes do jogo e com o pessoal aqui no canal, ó, os dois times, nas suas exatas condições, nas suas boas condições de jogo, os dois querendo o jogo, o Palmeiras é muito superior ao São Paulo. Esse time do São Paulo é superestimadaço pra caramba. Esse negócio de aura de Libertadores, de Morumbis, os caras colocam isso embaixo do braço há muito tempo e eles carregam isso como uma verdade, né? Como se isso fosse um super trunfo, e né? Na verdade, um super trunfo para ele, mas é muito além do que eles pensam do que o que é, né? Ou melhor, o poder é muito menor, né? O poder é muito menor do que eles pensam que é. Às vezes eu vi alguém falando com a minha esposa, até em toda brincadeira, às vezes ela falava de ganhar Libertadores, ouvi alguém falando, eu ria de boa, assim, bem na inocência. Ela falou, por que você tá rindo? Eu falei, mano, o Palmeiras contratou, gastou pra caramba, tem os pais do jogador, e eu nem falo de final da Libertadores, eu falo, mano, se chegar na semi, acho que já chegou muito, o Palmeiras tá jogando mal, e eu vi os caras com um time cheio de problema, na época do Zubeldia conseguia jogar pior do que tá jogando agora, e os caras falando, não, é o tetra, em busca do tetra, meu Deus, o São Paulo ter chegado nas quartas já foi muito, cara, então eu não entendo, esse lance da confiança que vem de lá de trás, né, na época que inventaram o negócio do Soberano, que inclusive, para quem não sabe, quem inventou todo aquele negócio de Soberano daquela época lá, foi o Casares, tá, então assim, não, foi alguém lá atrás que inventou, tá bom, mas esse alguém lá atrás que inventou hoje é presidente do clube, então é uma coisa deles mesmo, uma coisa que faz parte do DNA deles, essa confiança, ao meu ver, exagerada, e o palmeirense, pelo contrário, né, o palmeirense às vezes é até pessimista demais. Ele era diretor de marketing do São Paulo na época, né, e é por isso que o Palmeiras e São Paulo se odeiam tanto, assim, né, nesse sentido das diretorias se odiarem, porque ele era um dos caras que também pensou lá no lance da banana, né, do Aidar. Ele era diretor de marketing do São Paulo, só contextualizando aí, né. Vamos colocar o José Boto, que é o Alexandre Matos, lá do Flamengo, ele que largou o verbo aí também a respeito da lisura do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Eu não estou a acusar ninguém,
Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem, não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso. E alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Não basta dizer, erramos aqui, mas erram sempre e não se passa mais nada. Ele não está acusando, ele está supondo, né? Ele está supondo. E é engraçado, né? Um cara que teve um jogador envolvido em esquema de apostas, que inclusive estava jogando, meteu uma dessa, né? O Brasil é o poste mijando no cachorro, né, meu irmão? O cara que tá até semanas atrás teve um jogador que estava envolvido em esquema de aposta e ele foi absolvido, porque se você dá 10 punições, e o Flamengo já recorreu, né, se eu não me engano, ele ia pegar 10 jogos, algo nesse sentido, mais uma multa pesada, o Flamengo já recorreu e o cara estava jogando. Então, o cara poderia decidir o jogo aí pro Flamengo e Libertadores, o cara envolvido em esquema de aposta, e aí os caras querem falar de suspeita, né, de suspeita, de favorecimento. É brincadeira? É brincadeira. Inclusive, né, até falando do Ramon Abate Abel, até peguei uma colinha aqui do Leonardo Barbieri, lá do nosso palestra, ele falou que, sim, ontem foi a 17ª partida do Ramon Abate Abel aí pelo Palmeiras. O Palmeiras tem 5 vitórias com o Ramon. Duro que o meme do Ramon ajuda Abel me pegou também, viu? Sensacional, cara. Muito bom. Só que, sim, esse Ramon ajuda Abel, a gente tá falando de 5 vitórias de 17 jogos. A conta é igual o Klaus. Começar, Klaus palmeirense, vai ver os números do Palmeiras com o Klaus, é bizarro, assim, o tanto de jogo que a gente perdeu com ele apitando. E é importante lembrar, é o mesmo juiz, né, o Ramon Abate Abel, que deu aquele pênalti para o Flamengo, né, no lance do Arrascaeta contra o Palmeiras, um confronto direto na casa do rival e na casa do adversário, aquele pênalti que o Murilo, né, coloca o braço, o Arrascaeta, ele coloca o braço para segurar o Arrascaeta cai para frente, não faz nem sentido a física da coisa, não deveria entrar um professor de física no VAR de vez em quando, né, que não faz nem sentido aquela da Arrascaeta ali. E aí ninguém fala, né? É o problema do Brasil. E aí naquele jogo, vocês vão lembrar bem que deram um pênalti pro Palmeiras, que o Piquerez perde e tal, que falaram que foi fora da área, porque de fato o VAR tinha ângulos bizarros. E depois surgiu a imagem da Cássia, né? Que tem canal aqui também, do Palmeiras e tal. Ela filmando da arquibancada tinha um ângulo melhor do que o do VAR. E deu para ver que foi dentro da área. Só que com aquela imagem, viralizou pelo menos no meio palmeirense, todo mundo vendo, ninguém da mídia falou, gente, o VAR tem essa imagem, mas essa aqui, influenciadora palmeirense e tal, tinha uma imagem que mostra que foi dentro da área. Ninguém fala disso, né? Realmente eles vão pro lado da polêmica sempre contra o Palmeiras, e a gente sabe muito bem que, assim, não é porque, não viram, não, é porque não querem mesmo mostrar o negócio. E tem o Fred, o Fred, né, que era Desimpedidos, hoje é GE. Ele comentou aqui, né? Ele foi sincero após o clássico, depois do clássico São Paulo e Palmeiras. Ele que é torcedor assumido do Palmeiras, ele comentou aí a polêmica do Ramon Abate Abel durante o segundo tempo, que o São Paulo reclamou de pênalti, pediu a expulsão do Andréas, etc. e tal. Ele disse na transmissão do GE o seguinte, ó: ficou um clima até esquisito no Morumbis, porque o lance do pênalti foi determinante. Vocês sabem o time que eu torço, mas eu não estou conseguindo nem ficar... Não estou nem conseguindo ficar feliz com a virada do Palmeiras. Não podemos tirar o mérito do Palmeiras, mas o Crespo até falou que seria 3-0 com o pênalti, seria outro jogo. Aquilo lá não cabe nem dúvida, é muito pênalti. Vocês não aprendem com a história mesmo, né, cara? Vocês lembram de Tiquinho Soares, que também poderia ser 3-0, né? Vocês lembram desse negócio aí, o que aconteceu, né? Enfim, aí ele completou. Não dá para entender o que a arbitragem pensou. Teve também o lance da possível expulsão do Andréas Pereira, que entrou por cima, esses lances interferem. Enfim, se é possível expulsão, já não é gabaritado que seria uma expulsão, né? Mas esse negócio, cara, eu vou falar para você. Ontem a gente veio aqui e falou que foi pênalti, né? Na nossa cabeça. A gente falou que a gente foi honesto aqui nesse sentido, que a maioria dos influenciadores não são. Só que eu acho que os produtores de conteúdo, os caras que são palmeirenses na mídia, eles são muito bonzinhos, cara. São muito, assim, tudo bem.
eu entendo o que ele quis dizer, do sentido do tipo, cara, o pênalti foi vistoso, né? Escandaloso, vamos usar a palavra, escandaloso. Mas só que você não conseguir comemorar o fato de que teu time virou um jogo, meteu 3 gols no segundo tempo, que o teu time conseguiu fazer uma remontada, né? E o Palmeiras já fez isso, muitas vezes sendo prejudicado, contra o próprio Botafogo, que o Palmeiras vira esse pênalti, que muita gente fala que não tinha sido pênalti no Tiquinho, e o Tiquinho erra o pênalti, que seria o 3-0 do Botafogo e o Palmeiras vira. Então, eu não sei, eu gosto do Fred, cara, gosto do Fred pra caramba, toda vez que a gente se encontra ele me trata muito bem, mas pra mim ele viajou nessa aí. Esse negócio de não consigo comemorar, eu não sei a opinião de vocês, mas assim, pra mim esse negócio de eu comemorei um absurdo, meu irmão. Eu acordei os meninos aqui em casa, foi quebradeira, foi coisa de louco, rapaz. Eu não consigo comemorar. A gente já foi tão tungado também, a gente já virou muito jogo tungado. O que eu tô falando aqui, o ponto que o pessoal não entende é a arbitragem. Só que os caras condicionam esse negócio da arbitragem pro time. Atrelam como se o Palmeiras estivesse mal intencionado na partida. Isso aí não entra na minha cabeça. Eu tenho muito respeito por ele, mas assim, não entendi, não consegui ficar feliz aí. Eu comemorei bastante, graças a Deus. Eu e minha esposa hoje conseguimos assistir o jogo bem longe, né? Eu tô no fundo do quintal aqui, ela lá na frente, então não tem nenhum problema. E aí depois eu fui falar com ela, ela tava sem voz. Eu falei, mas você gritou no jogo, né? Então cada um no seu canto ali. Mas, mano, assim, eu concordaria, talvez concordaria, se, mano, não tivesse nenhum lance duvidoso pro Palmeiras. Mas a gente vai ver outro lance aqui que não foi falado ontem. Já durante o jogo, o pênalti, que de fato foi para mim, ele sai muito próximo da não expulsão do Bobadilha, que era para expulsão, é básico, né? Até acabou, Luiz, não vai dar tempo do Luiz pro vídeo inteiro. Falei. Você tá falando, eu vou colocar já, porque aí já conecta um assunto com o outro, ó. Eu já vou antecipar, essa notícia estava para o fim, eu vou jogar ela para frente para conectar, ó. O Palmeiras, aqui ó, imagem da TNT, tá? O Palmeiras está agindo nos bastidores, reclamando de uma agressão sofrida pelo atacante Sosa. O jogador do Verdão se chocou com o zagueiro, se chocou, né? Se chocou, foi chocado, né? Pelo zagueiro. Aí você tá vendo, ó? Você tá vendo o tratamento da notícia? O zagueiro se chocou, ele foi chocado. Eu vou pôr a imagem para vocês aqui, ó. Lá, quase que colocaram, buscou o contato veio ali. Exatamente. ó. Bicho, isso é um soco, velho. Isso é um soco, cara, sem bola, velho. É por isso que eu, de fato, não concordo com o lance do Fred de não comemorar, porque foi um jogo com muitos erros, né, dos dois lados. O lance do segundo gol, né, a gente pode discutir também se foi falta no Vitor Roque ou não, porque ele marcou faltas parecidas durante o jogo. Tava falando do lance do Bobadilha, ele não dá amarelo, assim, um ataque promissor é amarelo padrão. O Alan ia sair ali na grande área ali para fazer uma jogada boa de gol também. Então, assim, foram muitos erros mesmo. É que o pênalti, ele fica muito marcado, né? O pênalti do jeito que foi. Mas esse lance aí de expulsão, o VAR não chama para revisão. Também, cadê o VAR, né? Acho que dessa vez também resetaram igual aquela vez. Então, assim, tem muitos lances para os dois lados. O Ramon Abate-Abel sim, um juiz horrível. E a equipe do VAR também se provou horrível. O problema é que é isso, né? Quando tem alguma coisa aí favorecendo o Palmeiras, se torna um negócio absurdo. E aí, no mesmo jogo, tem coisas prejudicando, os caras simplesmente colocam de lá e falam, não, isso aqui tudo bem, mas isso aqui é um absurdo. Tá, esse é o papel nosso, né? Como mídia alternativa, porque de fato é difícil, né, cara? A mídia, de maneira geral, historicamente, sempre vai contra o Palmeiras. Isso aqui não é nem mania de perseguição, a gente tá falando de uma parada histórica, a gente tá falando de uma parada que todo ano a gente tem que sair em defesa. E uma parada que você fez ontem, que fica meus parabéns aqui, porque eu nem ia falar do pênalti igual você fez o Reels ali falando. No meu vídeo eu falo, cara, eu não vou comentar, porque quando é o Palmeiras prejudicado, não vem nenhum influenciador do outro time falar. Você pode pegar o 2017, 2018, aquele período onde o Corinthians fala o que quer com o Palmeiras e rouba. Eu não tô falando de ganhar, não, que ganhar do jogo. O Corinthians roubou o Palmeiras com pênalti, com gol impedido, com VAR que não existia. Eu não tenho um registro para procurar aí de um corintiano, um influenciador corintiano falando, ó, gente, o Corinthians foi beneficiado nesse jogo, que ganhamos e tal, mas fomos beneficiados. Você não tem um do São Paulo, todos os jogos, e não foi só o lance da Copa do Brasil, não, São Paulo foi beneficiado a favor, contra o Palmeiras, vários momentos também, e eu não vi um influenciador são paulino falando, ou flamenguista também.
E a gente fez, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, eu vi também o Leandro, vi outros influenciadores palmeirenses admitindo que é o pênalti. Eu nunca vejo nenhum influenciador de outro time falando isso. Pelo menos isso a gente não é um problema nosso. Quando a gente tem aí um lance que nos beneficia, digamos assim, a gente admite. Mas teve muito lance também que prejudicou ontem e ninguém tá falando nada. Mas, cara, a gente é os bobão da festa. Já falei pra você. Você não tá vendo a Leila aí comprando o Palmeiras, né? Comprando briga com o Flamengo e todo mundo quieto. Tá todo mundo quieto. Os dirigentes dos outros clubes tá tudo quietinho. Ela tá batendo de frente com o Flamengo sozinha por causa do interesse que favorece os outros times. Se o Palmeiras for na do Flamengo, o Palmeiras ganha junto com o Flamengo. E aí o Palmeiras tá comprando uma briga com o Flamengo e os outros clubes que eram eles para entrar na treta, eles estão tudo quietinho. Então, assim, historicamente, acaba sendo o bobão da festa por querer brigar pelo que é certo, né? Então, ó, passar aqui rapidinho, transicionar de assunto, aqui isso aqui é jogo rápido, é o Chelsea, né? O Chelsea usando o meme, né? Ele usou o Cuiabá, o Estevão era conhecido aqui como Cuiabá Man, né? Que ele só decidia jogo contra o Cuiabá, segundo uma rapaziada, e de fato, né? Ele dava mais sorte contra o Cuiabá, não conseguiu fazer gol em clássico, mas ele já chegou no Chelsea decidindo contra o Liverpool. Ele meteu gol no Liverpool, aí os caras fizeram essa postagem no Instagram, riscando o Cuiabá e colocando o Liverpool Man. Então aí o Liverpool descobriu o potencial brasileiro de memes, né? Você quer uma coisa que para mim é bizarro? Vou até pedir licença para tirar essa imagem sua daí. Claro. Porque o futebol tem hora que é complicado, né? O ex-técnico do Cuiabá, Luiz Fernando Lubel, se juntará à comissão técnica de Arne Slot, segundo James Pearce. O curitibano de 36 anos deixa o cargo de assistência do Atlético Mineiro para trabalhar no Liverpool após rigoroso processo de recrutamento global. Então tinha um Cuiabá no Liverpool. Então, desculpa, Chelsea, seu meme não vale mais. Brincadeiras à parte, eu assisti o jogo, inclusive até falei para você quando o Estevão fez, acho que o primeiro gol dele, eu postei lá e tal, e a galera não tem tanto carinho pro Estevão quanto o do Hendrick, talvez ali pelo final da passagem dele, né? Então tem muita gente que fala, deixa o moleque lá, assim que tem, eu acho que no aniversário do Palmeiras ele não postou, então a galera ficou meio mal assim. Não postou? Eu não lembro, posso estar falando errado, mas pelo menos durante o dia a galera reclamou, não sei se depois ele postou no final da noite, mas eu não consigo não torcer, cara, eu achei muito foda, tava assistindo o jogo, inclusive, ele entrou ali no meio do segundo tempo, acabou com o jogo, sim, ele entrou jogando muito bem, quase faz um golaço, e aí depois, né, curiosamente, com o passe do Cucurella, ele faz o gol ali no último minuto, levando um pouquinho do pacto do Palmeiras também, né, de fazer no final aí. E foi da hora pra caramba, assim, pra quem gosta de futebol, ver essas histórias, né, dos meninos com origem humilde, que começa e chega lá e destrói, assim, foi muito foda. E virou, né, o Hendrick, que hoje tá amargando o banco no Real Madrid, agora o Estevão praticamente carimbando aí a passagem pra Copa do Mundo pro ano que vem, se nada mudar, né? Eu acho que talvez ele deve ter pego uma bronca de muitas mensagens, né, de torcedores do Palmeiras, porque você sabe, tem jogador que às vezes não sabe separar instituição, né, / comentários de internet, porque o Richard Rios, aconteceu com o Rios, né? O Rios teve uma época que o pessoal começou a xingar ele, né? Falar algumas merdas para ele em DM de Instagram. Aí ele não comemora um gol, fase de grupos da Libertadores ainda, né? Ele faz o terceiro gol, acho que não lembro que time que é, se é contra o Bolívar, ele não comemora. Aí ele vem aqui no Allianz, ele faz gol e ele manda a torcida ficar quieta, né? Ele faz silêncio para a torcida, muito pelos comentários. Então o cara não sabe separar o torcedor que vai no estádio e o torcedor de internet mesmo, né? Que fica ali só enchendo o saco. Eu acho que talvez isso o Estevão deva ter levado pro coração, os comentários lá de Cuiabá Man, né? Que os caras ficavam enchendo o saco deles nas DM, né? Próprio jogo torcedor. Você sabe, né? O torcedor do Palmeiras é maluco, não é bom para falar dos outros, não é pior ainda para falar dos nossos. Então, isso deve ter levado pro coração. E curiosamente foi o primeiro gol no campeonato inglês do Estevão, e os dois times ingleses aí que o Estevão fez gol até agora foi o Chelsea e o Liverpool. Ele fez o gol contra o Chelsea lá no Mundial, também um gol absurdo. Então. Aí, que beleza. Deixa nos comentários aí. Vamos falar de Vitor Roque. O Vitor Roque que apagou a postagem depois das polêmicas aí nas redes sociais de São Paulo e Palmeiras. Ele publicou uma imagem que foi considerada, segundo o pessoal, homofóbica após o choque rei, e ele foi orientado pelo Palmeiras a remover a imagem. Então, começou a dar polêmica, né? Assim que ele fez o post, e essa postagem, ela trazia um tigre
mordendo um pescoço de um viado. Ilustração aí interpretada pelos torcedores do Palmeiras como uma provocação, não do Palmeiras, né, mas dos torcedores em geral, como cunho homofóbico ao São Paulo. E aí, pouco tempo depois, ele editou a publicação, removeu a imagem, e o caso já tinha viralizado, e o Palmeiras, e levou o Palmeiras a se manifestar aí oficialmente. O Palmeiras soltou uma nota, afirmou que tomou conhecimento da postagem, e a diretoria conversou com o jogador e explicou que as provocações desse tipo não têm espaço mais no futebol moderno, porque elas podem gerar violência e ofensa discriminatória, e segundo esse comunicado, o Vitor Roque compreendeu e apagou o conteúdo, né? São Paulo também se pronunciou, repudiou a atitude, reforçando a mesma coisa que o Palmeiras fez, né? Rebateu ali sobre responsabilidade digital dos atletas, e, enfim, postagem apagada, todo mundo se pronunciou aí. É um momento novo, a gente como comunicador também já mudou bastante, vocês não vão ver esse tipo de post nosso há muitos anos aí, não vou mentir que a gente já fez lá atrás, né, hoje a gente não faz mais. E aí entra esse lance da responsabilidade aí dos jogadores mesmo, né, uma coisa é o torcedor postar, né, provavelmente nos grupos de WhatsApp deve ter sido um negócio absurdo, mas o jogador postar é um peso totalmente diferente. Daí é uma piada que começa lá nos anos, acho que 2000, né, anos 90, 2000 ali com o Vampeta. Brincando com o São Paulo e obviamente indo para o lado pejorativo, e hoje realmente é complicado, mudou bastante coisa. Na real já era complicado na época que a gente falava muito sobre isso, mas o espaço futebol, o espaço estádio futebol é um espaço democrático, né, que tem todo tipo de pessoa, e é para todas as pessoas se sentirem livres para ir no estádio, e talvez você colocar um tipo de pessoa como algo negativo faz com que ela não se sinta bem em determinado ambiente. Então, espero que o Vitor Roque tenha aprendido aí, já era para ter aprendido antes, já não é uma criança, mas enfim, né, corrigida aí, a gente trouxe ontem, você me fez uma surpresa, né, você foi passando as fotos sem me avisar o que ele tinha feito, na hora que eu fiquei até sem palavras aqui. Mas é isso. A imagem, né, do reino animal, cara. Eu mandei pra você uma imagem do reino animal. Então, tem um contexto por trás, né? É importante que quando o Bruno falou veado, que ele tá falando do animal veado. Exatamente. Mas é isso, apagado aí. O Danilo em 2022, né, que a gente ganha ali, ele também ele chega a falar, né, no bando e tal, assim, depois também se desculpou aí. Mas é isso, agora espero, é começo de carreira dele, espero que ele não cometa mais nenhuma dessas para frente. Vamos falar agora de CBF. Por que a CBF não vai divulgar a análise do VAR de São Paulo e Palmeiras? Ela não vai divulgar os áudios, né, da virada do Palmeiras, do 3-2, e a explicação é simples. O protocolo da CBF ele prevê a divulgação dos áudios da análise de lances que foram revisados pelo árbitro no monitor, ou seja, nesses lances reclamados pelo São Paulo ou Palmeiras, eles não tiveram análises feitas no monitor. E aí os clubes eles têm o direito de solicitar os áudios das conversas dos árbitros durante os jogos aí por meio de um fórum, em que se faz a análise ali da equipe de arbitragem. E, no entanto, essa divulgação ela fica restrita apenas entre os clubes envolvidos, a entidade e os profissionais que atuaram nesse jogo em questão. E aí o Ramon Abate-Abel e Hilbert Estevão, responsáveis pela arbitragem do Clássico, eles foram afastados pela CBF para reciclagem, tá? Então, o Ramon Abate foi afastado, o São Paulo reclama de 5 lances, em que considera que o Abate-Abel e eles tiveram uma interferência direta no resultado da partida. O principal deles aí, eu já falei para vocês, né? A gente falou que foi o pênalti e tal. E tem também o Palmeiras indo à CBF para reclamar de mais lances. Então, o áudio ele não foi divulgado por essas questões, não houve ali contato com o monitor. Então, apesar de muita reclamação, o VAR também não recomendou outros lances, né? Teve a falta do Vitor Roque no segundo gol, teve o Andrés Pereira. O Andrés Pereira, para mim, eu já estou bem discutível porque estava dominando a bola, né? Então, não é o suficiente ali para ser uma expulsão. Então, ficou essa questão aí do São Paulo. Do Sousa também podia ter chamado tranquilamente, né? Então ficou essa questão aí, né? O São Paulo, o áudio do VAR acabou não sendo divulgado. Mas por mim, se tivesse como, né? Se tivesse a possibilidade, pelo menos da cabine, né? Poderia ser interessante, né? Porque acontece uma parada ali, né? Quando a gente traz os áudios aí, dá para vocês notarem.
você ouve o juiz falando e você ouve a cabine falando com o juiz, né? Então, às vezes, o juiz fala assim, ó, pra mim não foi, ou foi por tal. E aí a cabine vai conversando ali até chamar. Então, tem uma conversa antes de chamar ou não chamar. E essa conversa seria interessante a gente ouvir. A gente, de fato, ouvir aí o que os caras olharam o pênalti e falaram, né, imaginaram não, o porquê não chamar, e também esses lances aí do Palmeiras, né? Se viram, né? Tem que ver também que às vezes os caras é tão ruim que os caras nem viram esse lance aí, por exemplo, do Alan Franco Souza, o lance da falta ali do Vitor Roque. Então tem vários lances. E tem um lance aqui que pouca gente tá falando, tem um carrinho do Arboleda no Vitor Roque, ele pega na bola, mas depois ele pega a alma inteira do Vitor Roque, pega no joelho, que dependendo, podia ter machucado, o Vitor Roque cai de lado, bate o pescoço, e não deu falta esse lance aí. Não é que, podia dar. Não deu falta. Então nem amarelo, não deu nada. Foi lateral o lance. Então tem muito lance para falar disso aí. Mas não interessa, né? Você sabe que pro torcedor clubista médio, se você pega na bola primeiro, você pode arrancar a perna do cara que não é falta. Então, assim, aquele do Ralf, né? Do Palmeiras, 2018, que a gente falou aqui. O Ralf pega na bola antes, depois ele janta o Dudu inteiro. Os caras ficavam. E é curioso, né? Que os caras falam, pô, mas pegou na bola antes. Aí, sei lá, eu lembro até hoje, assim, alguns jogos depois ali no Brasileirão, o Corinthians tem uma falta, um pênalti a favor, que também o cara pega na bola antes, mas depois ele arranca a perna do outro, pô. Não faz o menor sentido. Então você tira a bola e dá um soco na cara do outro e tá tudo bem, pelo amor de Deus, né, velho? Ó, estamos terminando aqui, viu? Estamos acabando, vamos pro Felipe Luiz falando aí sobre questões de arbitragem. Se possível, para os meus jogadores manter a cabeça, manter o foco no jogo, né? Mas infelizmente tivemos uma expulsão ali no primeiro tempo que prejudicou muito o decorrer da partida aí. Prejudicou um jogo que era bonito. Eu acho que... Bom, tá aí, né? Falando que afetou o vestiário do Flamengo, hein? Eles perdem a culpa do Palmeiras. Eu vi os caras falando, será que o Alaciano, um torcedor falou, será que o Alaciano entrou pilhado porque o que aconteceu no jogo das 16? Eu falei, com certeza o Alaciano tava ali no aquecimento assistindo o jogo do Palmeiras. Pelo amor de Deus, né, cara? O que você fez o post ontem é verdade. O Palmeiras teve todas as questões do Palmeiras, discussões, mas o Palmeiras tinha o jogo mais difícil da rodada, velho. E o Flamengo tinha o Bahia com um monte de desfalque. Eu sei que a gente viu que jogar lá não é fácil, tem a questão do gramado, mas querendo ou não, o Bahia com vários desfalques, o Samuel Lino, inclusive, perdeu um gol na cara do gol, e depois, e o Cruzeiro, né, cara, até o Cruzeiro com lanterna, empatou em casa com lanterna do campeonato. Então, assim, a sua responsabilidade ainda é sua, independente do que aconteceu no outro jogo. Em diversos momentos aí, o Flamengo foi ajudado, o Cruzeiro foi ajudado, o Palmeiras teve que entrar em campo e fazer o dele, né? A não ser quando é confronto direto. E no confronto direto, por enquanto, a única coisa que a gente tem que falar é naquele pênalti bizarro do Arrascaeta. Né? Ó, quando o Palmeiras é prejudicado, é isso aqui que acontece, ó. Entendo a reclamação por conta do pênalti, assim como entendo a marcação. É um lance bem discutível. Mas com todo respeito, o São Paulo amassou o Palmeiras, foi muito superior. Tentar diminuir a vitória falando de arbitragem é fechar os olhos para o que foi o jogo. Bem-vindo à realidade. Isso é aplicável para você agora, João Pedro Sgarbi. Não é não? Então, muda muito, né, o discurso quando tem um jogo pro outro, o Palmeiras não dá pra... Mano, perdão. Detalhe, para quem não tá vendo, né, a imagem, isso aí é um post dele de 2022. De 31 de 3 de 2022, importante ressaltar aqui. É bom que o Twitter tem a data do negócio, até o horário ali, né? E é isso, o Palmeiras, não tem como falar, cara, a gente tá falando de uma virada 3-2 no Morumbi, que é um estádio que tem jogos e jogos, né? O Palmeiras sempre teve dificuldade no Morumbi, mano, desde que eu me conheço por gente, com um time bom, com um time ruim, o Palmeiras sempre teve dificuldade lá. E agora, né, até eu vi que eu errei o dado, mas enfim, o Palmeiras não perde no Brasileirão agora lá desde 2017, eu acho que teve a vitória que quebrou o Dabu em 2018, mas tinha um empate em 2017, então já faz tempo que a gente não perde no Brasileirão, no Morumbi, e a gente também desde 2021 ganhando deles, né, não perdendo para eles também no Brasileirão. Vários dados aí do Palmeiras que mudou muito, o Palmeiras sempre teve dificuldade com o São Paulo, dos confrontos diretos aí,
é um dos mais equilibrados, contra o Corinthians também é, né? Mas contra eles quase sempre a gente tá atrás ali nos confrontos diretos, número de vitórias. Então é um time que a gente sempre teve dificuldade, especialmente fora de casa, e não dá para você não falar do jogo do Maurício, cara. Pelo amor de Deus, o que eu gosto do Maurício é assustador, assim. E pelo amor de Deus, eu sei que eu falei umas 30 vezes de ontem para hoje, mas o Maurício não pode ser reserva. E assim, eu gosto do Veiga pra caramba, mas não tá dando, né, cara? Não tá dando. Tu olha a escalação ali, não sei. Veiga, não sei, não tem intensidade, eu não sei o que tá acontecendo, se é momento pessoal, tá passando. Não sei se é só físico, né? Parece ser alguma coisa mental, pessoal aí que ele tá passando. Mano, mas enfim, hoje não tá dando, né? Até uma sensação que eu tive no Flamengo e Cruzeiro, o nível do Flamengo também, mas especialmente do Cruzeiro. O Cruzeiro tava num nível muito bom, se bem que ontem empatou com o Spar, mas enfim, contra o Flamengo tava jogando demais. O nível que o Palmeiras chegou ontem no segundo tempo contra o São Paulo, você pegar o primeiro gol, inclusive o cara que a gente falou pouco, o Jeff até foi muito bem, né, entrando no lugar do Piquerez, assim. O lance do primeiro gol é o lance de um time que tá acima do outro, né? Tá acima do São Paulo, hoje tá tipo um nível muito acima. Sai tocando a bola ali como se fosse treino, né? Até chegar no gol. E você sai tocando a bola desse jeito, perdendo 2-0 fora de casa. Então você ter essa tranquilidade na situação que tava é de um time que tá um nível, uma rotação acima do outro. E para finalizar, vamos falar aqui da galinha dos ovos de ouro. O Thiago Leifert. Inclusive, eu falei com o Vitor Canedo, que é parceiro, eu encontrei lá no Mundial, em julho. Ele falou aqui que falou pro Thiago chamar a gente para participar do programa lá, né, ô Thiago? Então, aqui, ó, estamos se autoconvidando, viu? A gente aguarda o convite. O Canedo falou isso. O Canedo falou chamar vocês para participar de uma live lá com o Thiago. Inclusive, o Thiago que direto interage nos nossos posts lá. Um abraço para ele aqui. Ele que saiu em defesa do Palmeiras. Vamos trocar uma ideia aqui, ó. Vamos ver o Thiago Leifert falando a respeito desse jogo aí. Prestar atenção no jogo. Quem é que estava correndo atrás do Vitor Roque, aquele gol lá? Quem é que estava tentando marcar o Vitor Roque e não conseguiu porque não conseguiu alcançar? Enquete para o meu chat. Rodriguinho, Renato Júnior. Foi o Rodriguinho que voltou correndo para trás dele. Nós perdemos o controle total do jogo. A gente deu a bola para o Palmeiras, a gente não tinha mais o nosso meio campo montado. E o Crespo, então, ele estragou o jogo. Ele estragou o jogo. E a gente perdeu para uma equipe que provavelmente será campeã brasileira. Tá? Eu acho difícil agora tirar deles, hein? O que vocês acham, chat? Então, 3-0 era diferente, Thiago. O Palmeiras ia murchar, o Palmeiras não murcha. Vocês não assistem jogo do Palmeiras? Vocês não assistem jogo do Palmeiras? Palmeiras não murcha. Palmeiras não murcha há muitos anos. Hein? Vocês acham mesmo que o Palmeiras do Abel murcha? Essa é nova para mim. Que dia que eles murcharam? Fala um jogo que o Palmeiras murchou. 1 a menos quando? Você acha? Não ia expulsar, aquilo lá não é para expulsão. Expulsão dentro da área do Alan, não ia expulsar. A gente já teria que estar com a menos por causa do Bobadilha, que ele não expulsou também. Não, você acha que o Palmeiras ia murchar no 3-0? Não buscava, eles fizeram 3. A gente substituiu mal. Gente, vocês não podem passar esse pano pro Crespo e achar que vocês perderam por causa do árbitro. Não façam isso, o Crespo errou bastante hoje. Muito mesmo. E o Palmeiras não ia murchar. Se pá, eles faziam 4 da gente. Vocês estão muito otimistas, velho. Ai. Garçom, aqui, nesta mesa de bar. Eu sei, eu tô triste demais, mas se pá, eles faziam 4 de nós. Para 4. É suar, é só chorar. É o que nos resta. Um erro total, a gente perdeu o controle do jogo. Não pode, tá? E aí, praticamente, eu acho que eles vão ganhar o campeonato de novo. Eles vão ganhar de novo. Thiago, 3-0 mexeria com o psicológico do Palmeiras. Não mexe, cara. Desde quando eles mexem? Eles não mexem. O Palmeiras não mexe com o psicológico. Eles não mexem nunca. Eles não param. Eles estavam perdendo de 3-0 para o Botafogo. Eles viraram 4-3. Vocês lembram de Botafogo e Palmeiras? O que vocês estão falando? Não ia ter jogador a menos. O expulso teria que ser o Bobadilha. Vocês lembram de Palmeiras e Botafogo? No Engenhão? No Newton Santos? Eles se abalaram? Como é que o Palmeiras ficou abalado depois daquilo lá? Lá embaixo da tabela ainda? Com os caras 15 pontos na frente, abalou o Palmeiras? Você acha que vai abalar o Palmeiras? Vocês estão loucos. Vocês só ouvem mais jogo do Palmeiras, cara. Tava valendo o campeonato, Rafael. Ele tava 3-0, eles viraram 4-3 lá na casa dos caras também.
O Palmeiras faz isso direto. O Palmeiras tá perdendo 2-0, busca. Foi assim que surgiu a história da cabra. Vocês estão loucos. Vocês estão doidos. Zé Augusto tá falando do Flaco. Que golaço do Flaco, velho. A bola que ele enfiou lá na bochecha da rede lá. Que golaço do Flaco. Que gol difícil de fazer na pressão. Ele acertou o chute mais difícil ali ele acertou o único possível que ele poderia. Bom, eis a diferença de um torcedor e um comunicador, né? É por isso que o Thiago Leifert, ele atingiu tudo que ele atingiu, ele atingiu patamares absurdos aí de comunicação. Porque o cara entende, o cara sabe ler o negócio, ele consegue separar o lado do torcedor do comunicador, né? Ele coloca pontos ali como torcedor, ele consegue avaliar da ótica palmeirense, ele consegue avaliar da ótica do jogo, das coisas que já aconteceram, que o Palmeiras conseguiu já aplicar dentro do jogo de futebol. E, enfim, acho que foi o único, principalmente o torcedor de São Paulo, que fez uma análise e falou, pô, ó o Bobadilha, era para ter sido expulso. Olha o outro cara, será que se faz 3-0 mesmo, ia ser só 3-0? Né? Mais uma análise absurda dele, né? E o jogo do Botafogo lá, ficou isso, óbvio, é outro time, tá? Mas o próprio time do Botafogo era bem melhor que esse de São Paulo. Tava 3-1 quando sai pênalti pro Botafogo e o Everton pega. Eu nem lembro a minutagem, mas estava ali mais de 30 minutos já. O Palmeiras faz 3 gols muito rápidos. Então não dá para cravar, né? Óbvio, ia ficar difícil, 3-0. O Palmeiras estava com dificuldades assim, mas cravar realmente que foi um negócio assim que, pô, mataria o jogo, não mataria, né? E inclusive eu não duvido muito do Palmeiras fazer 3-4 ali também em outra situação. Mas é legal que ele traz isso, porque de fato a gente falava muito desse Palmeiras em questão de jogo grande, né? E ontem foi um jogo grande que o elenco respondeu, porque a gente tem o time de 23, em 24 começa a mudar um pouco, e agora 25, se olhar, assim, mudaram muitas peças. E a gente fica muito na dúvida, né? Se vai conseguir ter esse mental, que é o grande poder do Palmeiras. E o senhor Abel Ferreira, né, cara? Ele foi muito bem ontem, mano. Eu acho que foi o próprio Thiago em outro momento aí da live dele, inclusive vou deixar o link aí pra vocês assistirem inteira. Ele fala, pô, o que o Abel fez ontem não dá nem para explicar muito, assim, o que ele fez, de tirar o Diay e o Aníbal, o Alan ali na direita, dobrando, e aí o Aníbal acerta o cruzamento, inclusive, né, do terceiro gol, e aí o Maurício, se você parar para pensar as alterações que foram feitas, você não consegue nem formar aquele campinho ali. Você não consegue. Só que assim, tanto o próprio Abel, que foi muito bem, a comissão e tal, quanto os jogadores entenderem essa mudança também, né? O Maurício falou disso. O Abel foi muito bem nas alterações, mas a gente sabe o que tem que fazer. Então, assim, já é uma parada treinada também, já é uma parada que tá estranha a formação, se olhar, não tem um lateral direito ali de referência e tal, mas cada um sabe muito bem o que fazer. Enfim, uma salva de palmas, 44 minutos de vídeo. 44 minutos de vídeo. Sem interrupções, sem erros, velho. Que maravilha pro editor. Eu acho que tem um errinho ou outro, você tem que cropar. Talvez no começo do vídeo que eu errei. Então deve dar uns 40. Vai dar 45 agora, ó. Então, meus amigos, é isso. E lembrando, acertamos uma odd 19 na KTO ontem, viu? Acertamos uma odd 19. Quem tá pegando nossas dicas lá no Instagram veio junto com a gente e acertou uma odd 19. Enfim, meus amigos, é isso, ó, 40, deu tempo do teu cardio, o tempo do teu treino na academia. Então, acho que tem que começar o vídeo falando assim, assistam esse vídeo na academia, né? Bota o fone e assiste na academia. 45 minutinhos aí de novo. Ó, hoje e amanhã. Hoje e amanhã tu fica informado de todas as fofocas, né, do futebol nacional e palmeirense, e aí você pode chegar no grupo do Zap aí dando a carteirada, que agora você sabe de tudo, você pode conversar com todo mundo. Fechou, meus amigos? Obrigado pela sua audiência. Se você chegou até o fim do vídeo, cara, saiba que você é especial. Você é brabo. Se você esteve aqui com a gente 45 minutos, eu quero deixar especialmente para você um obrigado por ficar aqui, porque você é, como é que os caras falam, né? Lead qualificado. Você é um cara, você é um amigo nosso. Se você ficou aqui 45 minutos, saiba que eu sou muito grato de você estar aqui. Você é um dos caras que acaba sustentando o nosso trabalho. Você é um cara que é um motivo da gente estar aqui gravando, produzindo, porque ficar aqui 46 minutos, vai dar 47 com esse dois mala, não é fácil não, né? Não, muito obrigado de verdade. Nem a minha luz ficou comigo, que o LED acabou no meio do vídeo aqui, porque realmente um vídeo bem longo, e a gente faz isso e a gente divide em minuto aí, você pode ver que tá todos os capítulos aí para vocês assistirem. Esse assunto aqui não me interessa, mas isso aqui já é mais interessante, então você pode ir direto para lá e tudo mais. E, mano, tem bastante vídeo. Ontem, inclusive, já tem os vídeos das reações do São Paulino, já que acabou o jogo, tem dos flamenguistas depois. Então, assim,
tem conteúdo pra caramba. Antigamente, se fosse como a gente fazia antes, a gente teria acho que uns 10 vídeos, né, em 24 horas agora, mas a gente escolheu esse formato aqui, até porque vocês responderam bem a ele também, então é legal demais também a gente sentar e falar de futebol assim aqui, de maneira mais tranquila, falar de assuntos densos, às vezes, assuntos mais delicados, falar de boa aqui, porque a gente tem essa troca aqui bem legal, né? É isso então, meus amigos. Valeu, um abração para vocês. Boa segunda-feira. Impossível ter uma segunda-feira ruim hoje, né? Valeu, um abração. Tamo junto.